Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa mão direita, a mão que toca aqui, próximo à boca do violão. Então nós já falamos bastante sobre a mão esquerda, já demos bastante ênfase na mão esquerda e hoje nós vamos falar um pouco sobre a mão direita, sobre algumas técnicas que nós utilizamos na mão direita. Mais precisamente, eu vou passar para vocês, eu vou ensinar a vocês um dedilhado. Quando a gente fala de dedilhado, nós estamos nos referindo aos movimentos dos nossos dedos. Existem muitos tipos de dedilhados, muitas formas de se fazer o dedilhado, mas hoje eu vou passar para vocês uma forma bem simples e uma forma que você pode utilizar em várias músicas, aquelas músicas mais lentas, tá bom? Ou seja, nós temos dois tipos então, basicamente, de tocar uma música cantando, né? Cantando e tocando a música. Nós temos a forma de batida, que nós fizemos, por exemplo, o baião, nós fizemos também a guarânia, e nós temos também o dedilhado, que nós podemos dedilhar nas cordas e podemos cantar também, tá bom? Diferente da tablatura, que a tablatura nós fizemos para exemplificar, por exemplo, uma música, para tocar a melodia de uma música. Então é como se a gente estivesse cantando através do violão, tá bom? Então, o que nós temos que saber quando nós falamos de dedilhado, quando nós falamos de mão direita? Primeira coisa, nós não utilizamos o nosso dedinho, o nosso mindinho. E os nossos dedos, eles são então representados pela inicial dos seus nomes. Por exemplo, o polegar, nós vamos exemplificar com o P, o indicador com o I, o médio com o M e o anelar com o A. Essa vai ser a nossa nomenclatura da nossa mão direita. P de polegar, I de indicador, M de médio e A de anelar. Dedo 1, nós vamos utilizar para tocar a terceira corda do violão. 1, 2, 3, terceira corda. O dedo 2, que é o dedo médio, nós vamos utilizar para tocar a segunda corda do violão. E esse dedo aqui, o dedo 3, o dedo anelar, nós vamos tocar na primeira corda do violão. Então, basicamente é o seguinte, cada dedo vai ser responsável por uma das cordas do violão. Indicador na terceira, médio na segunda e o anelar na primeira. Polegar, já já a gente vai falar dele. E aí eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você toque para mim o indicador, terceira corda, médio, segunda e anelar na primeira. Faça isso algumas vezes. Mesmo que falte coordenação, faça isso algumas vezes. Indicador na terceira, médio na segunda e anelar na primeira. Mindinho a gente não toca e polegar por enquanto não. Isso. Lentinho mesmo, tenta pegar só aquela corda. Isso, a regra é essa, indicador na terceira, médio na segunda e anelar na primeira. Isso, muito bem. Isso, tô fazendo com corda solta mesmo, ó, minha mão esquerda tá aqui. Isso. Se for mais fácil, apoia o polegar aqui em uma dessas cordas e toca. Isso, faça isso várias vezes. E eu toco como se fosse isso aqui, ó, como se fosse um ganchinho, ó. Tá bom? Eu nem faço assim, pra cima, tá? Eu não mexo nada, somente o dedo, tá? O dedo é só ele que a gente deve mexer. Com relação ao polegar, nós vamos utilizar ele em várias cordas aqui de cima, ou seja, nas três cordas de baixo, na primeira, segunda e terceira, a gente utiliza
indicador, médio e anelar, certo? Nas 3 cordas de cima, nas 3 últimas cordas, ou seja, a quarta, a quinta e a sexta, nós vamos utilizar o polegar. Então, o polegar ele é responsável pelas 3 cordas. O que vai definir qual é a corda que ele vai ser tocado é o acorde, tá bom? E aí eu vou dizer isso mais pra frente pra você. Vamos fazer agora a mesma coisa, o mesmo exercício, só que antes a gente vai acrescentar o polegar. Então, olha só, nós estávamos fazendo esse toque aqui, de baixo para cima, né? Então, o toque era pegando a corda por baixo e puxando para cima, né? Agora, o polegar vai ser o contrário. O polegar nós vamos pegar a corda por cima e puxar para baixo, ó. Tá vendo? Então, pega por cima e puxa para baixo. Tô pegando aqui na sexta corda, mas se eu fosse aqui na quinta corda, pega por cima, não pega por baixo, pega por cima e toca. De cima para baixo. Mais uma vez. Se eu for na quarta corda, pego por cima aqui da quarta corda, como se eu estivesse apoiando a quarta corda e toco. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos fazer esse exercício. Nós vamos, aquele mesmo exercício de indicador, médio e anelar. Só que agora a gente vai acrescentar o polegar, tá? Vamos acrescentar o polegar na sexta corda. Vai ficar assim, ó. Polegar, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, indicador, médio e anelar. Isso. Agora vamos pegar o polegar e vamos tocar na quinta corda, tá? E lá embaixo, na primeira, segunda e terceira corda, a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Puxa o polegar na quinta corda, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar na quinta corda, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar na quinta corda, indicador, médio e anelar. Isso, muito bem. Agora a gente vai pegar o polegar e vamos tocar na quarta corda. Então, posiciona ele aqui em cima, prepara o polegar na quarta corda e tocou o polegar, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar na quarta corda, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar na quarta, indicador, médio e anelar. Faça isso várias vezes, lembrando que esse exercício, ele também é um exercício de coordenação, agora da mão direita. Agora vem a parte um pouquinho mais difícil. Nós vamos fazer a mesma coisa, porém nós vamos agora fazer um acorde. Se torna um pouco mais difícil, porque nós estávamos fazendo corda solta, o dedilhado com corda solta, e estava saindo tudo bem, porque as cordas estão soltas. Quando a gente prende, a corda ela fica um pouquinho mais tensa, mais tensionada, um pouquinho mais dura, e isso requer um pouquinho mais de esforço aqui e requer também que a gente tenha um pouco mais de consciência na hora de pressionar os dedos, na hora de fazer os acordes. Acontece muitas coisas quando a gente faz isso, tá? E aí eu vou falando para vocês o que pode acontecer, né? E quais as possíveis soluções para que você corrija o seu som, tá? Mas nessa primeira parte, nessa primeira fase do seu estudo do dedilhado, eu quero que você não se preocupe tanto com a sonoridade. Você vai ouvir um som sujo, né? A gente chama esse som aqui, ó, ou esse som aqui de som sujo, tá bom? Então você vai ouvir um som sujo, mas se você fizer o acorde certinho ali, você vai tentar não se preocupar com esse som. Nós vamos começar então com o acorde de Ré. Forma ali o acorde de Ré e no polegar você vai
pressionar aqui, você vai posicionar na quarta corda, tá bom? E aí a gente vai fazer o mesmo exercício de polegar, indicador, médio e anelar, tá? Faça comigo. Mais uma vez. Isso. Agora o acorde de Lá, Lá maior. Posiciona o acorde de Lá. O polegar vai ser posicionado aqui, ó, na mão direita, na quinta corda. Posiciona e toca polegar, indicador, médio, anelar. Mais uma vez, polegar, indicador, médio e anelar. Isso, muito bem. Agora o acorde de Mi maior. Posiciona. No acorde de Mi maior, você vai posicionar o polegar aqui da mão direita na sexta corda. Então, posiciona e toca. Polegar, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, polegar, indicador, médio e anelar. Isso. Bom, resumidamente, cada acorde tem um baixo específico, ou seja, uma nota mais grave. Essa nota mais grave é a nota que a gente vai tocar o polegar, tá bom? Então, no acorde de Ré, a nota mais grave do acorde de Ré é o próprio Ré, tá? Então, o Ré mais grave que a gente tem aqui, nessas três últimas cordas, ele está aqui, na quarta corda. Então, esse Ré, como é o Ré mais grave que a gente tem, e é o Ré, é o baixo do acorde de Ré, então a gente toca a quarta corda. No acorde de Lá, o baixo do acorde de Lá é o próprio Lá, tá bom? Sempre o baixo do acorde vai ser o próprio nome do acorde. Então, o baixo do acorde de Lá é o próprio Lá. Dentre essas três cordas, nós temos um Lá aqui, ó, na quinta corda. Então, por isso que nós tocamos a quinta corda, é uma corda solta, tá? Então, a gente tocou, depois indicador, médio e anelar. E aí talvez você tenha percebido que a gente não tocou algumas cordas que estavam pressionadas. Isso vai ser bastante comum, tá bom? Então, vai acontecer da gente pressionar a corda e não tocar. E vai acontecer também da gente não pressionar e tocar, como aconteceu aqui no Lá. Nós tocamos a quinta corda, que não estava pressionada, e nós tocamos a primeira corda, que não estava pressionada. Mas isso é comum. Lembra que eu disse que cada acorde é formado por várias notas, vários sons? Essas cordas que estão soltas, elas pertencem ao acorde de Lá. Então, são sons, são notas que pertencem ao acorde de Lá. Por isso que não soa estranho, tá bom? Mesmo soltas, elas pertencem. E o acorde de Mi maior, eu pedi para você tocar a sexta corda, porque no acorde de Mi maior, a nota mais grave é o próprio Mi. E dentre essas três cordas, o Mi mais grave que a gente tem, ele está aqui na sexta corda, tá bom? Na sexta corda solta. Então, você vai levar isso para sua vida, tá bom? Vai memorizar isso, que o Ré é na quarta corda, que o Lá é na quinta e que o Mi é na sexta. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, tá bom? Tentei resumir, porque senão nós teríamos que entrar numa parte muito teórica, tá? E eu não quero isso. Qualquer outra dúvida, pode me perguntar, tá? Pode mandar mensagem para mim que eu respondo. O que pode acontecer é você encostar um dedo numa corda de baixo ou numa corda de cima. E aí isso pode atrapalhar o som, tá? Mas aos poucos você vai ajustando o dedo, tá? Você vai montar, vai tocar corda por corda e tentando ajustar. Às vezes é só falta de pressão. Aí é pressionar um pouquinho a mais. Às vezes você está encostando na corda de cima ou na corda de baixo, tá bom? Então, são várias situações que isso pode acontecer para o som não sair limpo. E aí você vai ajustando. Nós vamos fazer agora a música Luar do Sertão com este dedilhado, com os acordes Lá, Mi e Ré. Somente esses três acordes, tá bom? E vamos utilizar o dedilhado 2 vezes cada acorde. Então, vai ser 1, 2
2, 1, 2, tá bom? Então, a gente começa a música, baixe a música no material de apoio, tá? Não esqueça disso. Então, olha só, a gente começa. Ó gente, ó não. Vai pro Ré, 2 vezes também, ó, 2. Aí vai pro Mi. 1, 2 e volta pro Lá. 1, 2. Aí de novo. Não há 1, 2. Gente, ó não. Fiz uma, mais uma. Ah, como esse. Fiz uma, 2. Aí sertão tá entre parênteses. Qual é a regra do entre parênteses pra gente? Toca só uma vez. Notinhas entre parênteses, só uma vez. As notinhas fora do parênteses, 2 vezes. Esse finalzinho do refrão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do ser. Que você tem um lá em cima da palavra sertão. Sertão. Uma. E depois vai pro Mi. Só uma também. Vamos lá, Luar do Sertão, do começo ao fim. 1, 2, 3 e... Não há, ó gente, ó não, luar como esse no sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este no sertão. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar lá da cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é lua cheia nos nascer no coração. Não há, ó gente, ó não, luar como este no sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse no sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz ouvir. Parece até que a alma da lua é quem diz, canta escondida na garganta deste galo a soluçar. Ai, quem me dera eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde é sururina, chora sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, luar como este no sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este no sertão. Muito bem, eu espero que você tenha aprendido até aqui.
Se for preciso, revise as aulas anteriores, revise essa aula para que você possa seguir nas próximas com mais facilidade. Um abraço e até a próxima aula.